Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e dia de quarta-feira é dia de aula de história, né? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a época do café. Nós já estudamos, né? Estamos estudando sobre o café há algum tempinho. Vocês já conheceram como eram as fazendas de café, já viram que quem trabalhava nas grandes plantações eram os escravos, né? Depois já aprenderam que quando foi proibido a vinda de novos escravos para o país, que começaram a vir os imigrantes para trabalhar nas plantações de café. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no tempo. Nós vamos ver a época de 1890 a 1930. Nessa época, a riqueza que o café proporcionou aos fazendeiros trouxe muitas mudanças para a vida urbana. Por quê? Porque esses fazendeiros que antes moravam nas fazendas, eles começaram a construir grandes palacetes e mudaram-se para a cidade. Mudaram em busca de melhores condições de divertimento, de ter uma vida mais de conforto. E quando eles saíram lá das fazendas e vieram morar para a cidade, além deles, outros grupos de pessoas começaram a habitar as cidades brasileiras. Como assim, professora? Quando esses fazendeiros e suas famílias saíram das fazendas e vieram para a cidade, eles precisavam de pessoas que fornecessem, que oferecessem para eles mão de obra, né? Pessoas que oferecessem serviços para eles. Então, eles vieram e junto com eles vieram outras pessoas que vinham prestar serviços autônomos, trabalhar na cidade, né? Então, a cidade começou a receber bem mais pessoas. E também foi investido muito nas cidades em termos de cultura, de lazer, de situação mesmo, para que os fazendeiros tivessem uma vida muito confortável. Então, aqui a gente tem a primeira imagem, que é a construção, que é no Rio de Janeiro, né, na Avenida Central, o Teatro Municipal e a Escola de Belas Artes. Isso em 1909, então foi inaugurada essa avenida e nela tinha o teatro e tinha a Escola de Belas Artes, já para atender a família, aos filhos, aos fazendeiros. Então, se gastou muito, se fez muito investimento nas cidades para receber esses fazendeiros. E aqui embaixo, mulheres na Exposição Nacional da cidade do Rio de Janeiro, as mulheres conversando. Então, olha, elas se reuniam, né, as mulheres e os fazendeiros, tomando café nos lugares, conversando, tendo uma vida social que até então não existia enquanto elas moravam cada uma em sua fazenda. Agora nós vamos para a página seguinte, os compromissos de um cafeicultor. Como vimos, naquela época, os cafeicultores exportavam grande quantidade de café para os Estados Unidos e também para a Europa. Por isso, eles foram ficando cada vez mais ricos. E para efetuar essas vendas, eles tinham que ficar indo constantemente para a cidade, nos bancos, nas fábricas, os equipamentos, comprar equipamentos para lavoura, etc. Até estar acompanhando o café que estava sendo exportado, né? E na época, antes, enquanto eles moravam na fazenda, quem morava na cidade, trabalhava, eram os comissários, que eram
os homens que eram de confiança dos cafeicultores. Eles que recebiam o café e exportavam esse café, eles que cuidavam da documentação, que faziam tudo para o cafeicultor. E recebiam os produtos que os fazendeiros importavam também, que chegavam de navio. Então, eles importavam equipamentos e outras coisas, e eram esses comissários responsáveis por retirar no porto. Só que os cafeicultores, eles começaram a preferir eles mesmos vir para a cidade para estar administrando mais de perto. Então, eles resolveram se mudar, eles construíram palacetes, cada um queria construir um mais bonito que o outro, para dar mais conforto à sua família. E também pensando já no estudo dos seus filhos e tudo mais, né? Nós vamos agora para a página seguinte, os cafeicultores na cidade. Em função da importância dos seus negócios, os cafeicultores, a partir de 1890, aproximadamente, começaram a aplicar uma parte de suas riquezas no espaço urbano. Cidades como Rio e São Paulo receberam esses grandes proprietários de terra que passaram a investir em conforto e em diversão para a família. Passaram a residir na cidade, visitando as fazendas só para fiscalizar a produção do café. Em 1891, no ponto mais alto de São Paulo, foi inaugurada a Avenida Paulista, a primeira via asfaltada da cidade. E foi aí, nessa nova avenida, que muitos fazendeiros construíram suas residências. Bom, a Caprô já falou, né? Eles investiram tanto na cultura, no lazer, quanto no conforto para viver na cidade, tá? Página 160. Eram moradas luxuosas e diversos materiais usados na sua construção e decoração foram importados da Europa. E aqui a gente tem um palacete construído nessa época na Avenida Paulista, nos meados de 1900. E aqui embaixo a gente tem, né, dentro desse palacete como era. Então a gente vê lustres, a gente vê quadros, né? A gente vê todo um conforto, uma luxuosidade. E tudo isso, era a maioria deles vindo de outros países, porque aqui no Brasil ainda a gente não tinha fábricas que produziam tanta coisa assim. Então, eles importavam toda essa decoração. A vinda de tantos novos moradores, muito ricos, como você já sabe, fez com que se alterasse a paisagem das cidades, como Rio e São Paulo. Foram abertas grandes avenidas, viadutos, linhas de bonde, iluminação pública. Construiu-se teatros e outros lugares de lazer. Então foi quando eles vieram que se começou a pensar em lazer, em cultura nas grandes cidades, né, de Rio e São Paulo. A gente tem aqui imagens dessa época, né? A primeira é em São Paulo, em 1911, a Rua 15 de Novembro. Então, a gente já vê bastante palacetes, né? Bastante construções já. E tem a linha aqui, olha, se vocês aproximarem, aí vocês vão enxergar. Tem o bonde, né? E a linha do bonde, onde o bonde passa. Lá na região de São Paulo, próximo ao Brás, ainda hoje a gente tem essas linhas no chão. Quem for visitar, tiver oportunidade, poderá ver. Avenida Central do Rio de Janeiro, em 1906. Espaço para as pessoas caminharem, tornaram a avenida um lugar perfeito para o passeio da população. Então, vocês veem, né? As pessoas que tinham uma condição financeira boa, todos arrumados, eles iam para o passeio. Então, eles ficavam circulando ali nessa avenida, né? E os primeiros cinemas, né? Também chegaram ao Brasil nessa época, no Rio de Janeiro, e ele projetava imagens em movimento. É como se fosse o cinema de hoje em dia, tá? Agora nós vamos para a página 162. O texto foi escrito por um jornalista chamado Firmino de Albuquerque Diniz, por volta de 1900,
Depois de passar 30 anos na Europa, ele retornou ao Brasil. Passeando por São Paulo, surpreendeu-se com as novidades e ele escreveu falando sobre isso. Então, tem um texto aqui que eu vou deixar, eu não vou ler, porque eu quero que vocês se aprofundem mais em leitura, tanto que às vezes a Pro está pedindo até para vocês gravarem áudios fazendo leitura para ela. Então, vocês vão ler esse texto e depois vocês vão estar respondendo número 1, número 2 e número 3, as questões. Então, eu vou ler as questões para vocês, vou explicar, mas eu não vou ler o texto, tá? Então, o jornalista ele voltou a São Paulo no ano de 1900, depois de passar 30 anos fora do Brasil. Em que ano que ele foi para a Europa, então? Vocês vão fazer um cálculo aí, né? 1900, vocês vão tirar os 30 anos que ele passou fora, né? Subtrair e ver em que ano que ele foi para fora do Brasil, tá? Depois, complete o quadro com as informações do documento que vocês acabaram de ler. Como que era o espaço urbano antes dele sair e ir para a Europa? E como ele chegou aqui, como que estava? A rua, as lojas, lazer das famílias e os carros, tá? Depois o número 3. Que imagem deste módulo você escolheria para ilustrar essa frase do jornalista? O que, porém, mais atraiu minha atenção foi o movimento e a animação, a vida da cidade. Então, quais dessas imagens que a gente acabou de ver que vocês acham que mostra melhor essa movimentação toda, essa animação que começou a ser a vida na cidade que antes não tinha, tá? Por hoje é só. Super beijo e até amanhã.